Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos lendo o livro de Hebreus. Bora lá? Tu és fiel, Senhor, o tempo todo. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela sua graça derramada. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome, pela tua fidelidade, e por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Bendito seja o teu nome. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra, para a honra e para a glória do teu nome, para louvor do teu nome, Pai. Fale aos nossos corações. Te clamo, Senhor, derrama dos teus dons, dons de sabedoria, de conhecimento, de fé, de cura, discernimento de espíritos, serviço, dom de língua e interpretação. Faça conforme a tua vontade, faça conforme o teu querer. Que o seu amor seja derramado sobre as nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome. Senhor, o Senhor sabe que tudo isso é para ti, para louvor do teu nome, para a glória do teu nome, Senhor. Esteja abençoando a nossa nação, esteja despertando o seu povo, esteja trazendo este avivamento tão prometido pelo Senhor através de seus profetas, para que seu nome seja honrado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre, Pai. Traga justiça também, Senhor, sobre os nossos governos. Que a sua graça, seu amor seja derramada também sobre aqueles que lutam pela verdade. Mas que a sua justiça seja sobre aqueles que buscam e trazem injustiça, aqueles que buscam a iniquidade. Perdoa o teu povo que tem sido falho e muitas vezes negligente. Perdoa, Senhor, a nossa nação, muitas vezes idólatra. Tem misericórdia, Senhor, deste povo. Traga paz também, Senhor, para Jerusalém, para o Oriente Médio. Que o Senhor esteja consolando todos que perderam seus familiares. Que o Senhor esteja os abençoando. E que teu Espírito esteja movendo naquele lugar através de sonhos e visões, para que aquele povo venha conhecer verdadeiramente Jesus como Messias. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Também te peço pelas outras nações que estão em conflito, que estão em guerra, nações que têm perseguido os teus filhos, nações que têm se perdido, Senhor. Levanta a tua igreja em todos os povos, que haja um verdadeiro avivamento e um despertar da igreja nas nações, para louvor do teu nome, para a honra do teu nome, para que aqueles que não te conhecem vejam Cristo em nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados.
e nos ensina, Senhor, a perdoar como o Senhor perdoa. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor esteja derramando da sua graça e do seu amor. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando. Que possamos sonhar os teus sonhos e viver os teus desejos, Senhor. Derrama da sua graça e da sua bênção sobre aqueles que estão precisando de cura, que estão enfermos, sentindo alguma dor. Que o Senhor esteja derramando, Pai, do teu Espírito sobre estas vidas. Que o Senhor esteja nos despertando. Que o Senhor esteja tocando em seus corações. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Para louvor do teu nome, Pai. Seja conosco nessa leitura. Dai-nos entendimento. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Tudo é para ti. Tudo é por ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Delei. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Hebreus e a gente tem visto quanto Deus tem ministrado aos nossos corações e quanto o autor o que Jesus, o quanto Jesus é importante na história. Ele já tem mostrado que Jesus é maior do que os anjos. Bom dia, Alan. Bom dia. Bom dia. Jesus era maior que Moisés, que Jesus se entregou por nós, que ele foi o sacrifício perfeito, que precisamos amadurecer, que não podemos olhar para trás, que não podemos cair nos pecados, que não podemos ter aquele pecado de estimação e mesmo conhecendo a verdade, conhecendo a palavra, continuar pecando. Temos visto no capítulo 10 o quanto isso é perigoso e quanto o Senhor tem cuidado de nós. No capítulo 11 temos visto os heróis da fé, que mesmo não tendo visto muitas vezes o que foi prometido a eles, eles permaneceram fiéis. E assim eles foram honrados por meio de sua fé. E o autor conclui dizendo que o mundo não era digno deles, mas que agora, através de Cristo, nós fomos aperfeiçoados. E o capítulo 12, ele é uma continuação do 11, né? Então, o 11, ele fala desses heróis, ele cita desde a criação que o Senhor fez com a palavra. Aí ele cita Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, próprio Isaac. Ele cita Moisés. Aí ele cita Raabe, que foi prostituta, e que a sua fé, ao ouvir a palavra, ao ouvir falar desse Deus vivo, transformou a sua vida ao ponto de ela ser uma das gerações, a geração de Jesus vir dela. E ele fala de vários outros que, se fosse ficar citando aqui, ele ia gastar muito tempo, mas que houveram várias pessoas que se entregaram por amor a Deus. Vários profetas, reis, e vai citando vários aqui. Então ele começa o capítulo 12 falando de Deus disciplina os seus filhos, e ele é uma continuação de tudo isso. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos
com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal. Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, porque vocês não se cansem nem desanimem. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, muitas vezes a gente acha que a disciplina vem, que às vezes a gente passa por tribulações e não entende por que essas coisas estão acontecendo, mas ele está falando aqui que a gente não luta contra o pecado ao ponto, muitas vezes, de derramar sangue. Ele está falando aqui como o próprio Jesus derramou seu sangue pelos nossos pecados e a gente, às vezes, fica dando desculpas para continuar pecando. E não se entrega totalmente ao ponto de derramar sangue, de chorar, de se entregar para que esse pecado não aconteça mais. E então, muitas vezes, é necessário que Deus nos discipline. E ele fala sobre não desprezar essa disciplina, nem se magoar com o que está acontecendo, com essa repreensão. E quantas vezes a gente vê pessoas que, ao serem exortadas, ficam chateadas. Quando ouve uma palavra mais dura, ficam magoadas. Não vou mais frequentar este lugar. Não quero mais falar com você. E não entende que o Senhor disciplina quem ama. Castiga aquele a quem aceitou como filho, para que volte ao caminho, para que retorne à jornada, para que se volte de novo para ele. Versículo 7. Suportem as disciplinas, recebam-as como disciplina. Desculpa. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não disciplinado, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são ilegítimos. Então ele está comparando que o pai que ama disciplina o filho. E se vocês são filhos, vocês serão disciplinados. E se você não está sendo disciplinado, você não é filho. 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais
quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Olha isso, então, o Senhor nos disciplina, nos corrige, nos coloca de volta na rota, para que possamos participar de sua santidade. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aquele que por ele foram exercitados. Então, olha só que interessante. O Senhor nos disciplina como um pai que corrige o filho que ama para que não aconteça algo errado. Quando disciplinamos o nosso filho, não é porque desejamos mal, e sim para que ele não cometa esse erro e não se machuque muitas vezes, e que volte para o caminho. E Deus é da mesma maneira. E é interessante que essa disciplina dele é para nos trazer para participar de sua santidade. E olha que legal isso. Se essa disciplina tem que trazer alegria, mas ela muitas vezes traz tristeza. Mas mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz. Então, muitas vezes a disciplina ela é dolorosa e traz tristeza, mas a gente vai ver que no futuro ela vai nos trazer paz e justiça para aqueles que por quem ela for exercida. Então, o que acontece? O Senhor nos corrige para a sua própria santidade, para nos trazer justiça e paz, para que lá na frente, em vez de a gente cair num poço de abismo, da onde a gente não vai conseguir mais sair, a gente possa estar de volta para o Senhor. E às vezes a gente tem dificuldade de ser disciplinado por não entender que isso é para o nosso bem. Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, e antes seja curado. Então nos fortalecemos e buscamos cada vez mais fé no Senhor. Advertência contra a rejeição de Deus. Versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar isso, e a gente já tem estudado que quem traz, nós somos santos em busca de uma santificação, e quem dá essa santificação é o próprio Cristo. Então precisamos buscá-lo verdadeiramente cada vez mais e mais, para que alcancemos essa santidade, para que ele nos santifique e sejamos purificados. E muitas vezes ele vai nos exortar, vai nos disciplinar para que a gente volte para o caminho. E olha isso, esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos, sem ficar caluniando, sem ficar futricando, sem ficar fuxicando, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Versículo 15: cuidem
que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então precisamos prestar atenção para não abandonar, tomar cuidado para não excluir a graça de Deus da nossa vida. Não ficar se apegando ao pecado, não ficar se apegando ao sistema do mundo, achando que é a melhor coisa que existe. E isso vai nos afastar. Não sejamos negligentes como Esaú, porque estava com fome, vendeu seu direito de primogenitura e perdeu toda a sua herança. E mesmo depois, com lágrimas, arrependido, não tinha mais jeito. Versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que ouvistes, rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podia suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo. Então ele está narrando aqui a chegada do Senhor ao Monte Sinai, para se mostrar àquele povo que ele era Deus e para habitar em meio a eles. Mas até Moisés ficou com medo. 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos, aperfeiçoados, a Jesus, mediante uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então lembra que o sangue de Abel, ao cair na terra, clamava por justiça? E o sangue de Jesus, nossa, também foi derramado na terra, foi aspergido pela terra como um sacrifício vivo. E o sangue de Jesus também clama por justiça. Por isso que quando, ao soar da trombeta, quando o Senhor fechar tudo e descer com a sua ira, descer com a sua Jerusalém celestial, cidade do Deus vivo, a ira do Senhor virá, pois a justiça que clama o sangue de Jesus será derramado sobre toda a terra, sobre todo aquele povo que buscou a iniquidade, que buscou o pecado, todo aquele povo que a vida toda foi malvado e que escolheu ser assim, mesmo ouvindo falar de Cristo. Escolheram seguir a iniquidade, escolheram seguir o mundo, escolheram seguir
o pecado. A justiça de Deus virá sobre todos esses. Versículo 25. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os verte dos céus, se os que se recusaram a ouvir, que os Vamos lá, de novo, hein? Cuidado. Advertia. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra, não escaparam, na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indica a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Interessante, antes de concluir, que o Senhor vai mais uma vez abalar a terra. Então a gente sabe, lendo o livro de Apocalipse, as coisas que acontecerão com a terra. Afinal de contas, 1/3 da terra queimará. Haverá grandes terremotos, as águas se tornarão amargas e outras se transformarão em sangue. Só que a gente fica de olho só na terra. Só que o Senhor fala que também abalará o céu. E olha que interessante, está escrito aqui céu e não céus. A gente pode deduzir de algumas formas. Quando eu estava lendo aqui, me veio na memória na hora quando Satanás, o grande dragão, né, é expulso do céu com a sua luta diante do arcanjo Miguel. Ele é derrotado e expulso do céu, e a sua cauda abala o céu porque arrasta 1/3 das estrelas que cai com ele junto. Então, nessa visão, sabendo que esse dragão é o próprio Satanás, e quando os anjos clamam logo depois que ai da terra, porque caiu o acusador, aquele que acusava a todos diante o Senhor de dia e de noite, já não tem mais esse acesso. Eu acredito que esse será os últimos 3 anos e meio onde Satanás realmente perseguirá a igreja. Então, pode ser esse o abalo que ele fala aqui do céu. Ou pode ser também quando João descreve que ao soar da 7ª trombeta, que é quando Jesus vem com todo o seu poder e glória, como o próprio Jesus descreve em Mateus 24 também, se descreve que o sol, a lua e as estrelas se esconderão de tanto poder do Senhor. Eu acredito que quando Jesus vir com todo o seu poder e glória ao soar da última trombeta para conquistar o seu reino, a palavra fala que ele, além de vir com todo o seu poder, ele vem com todo o seu exército de anjos e dos seus santos. Então, eu acredito que neste momento a gente vive 2 mundos hoje. O mundo espiritual e esse mundo físico que a gente conhece. Só que eles estão juntos. Aqui onde a gente está agora, o mundo espiritual está agindo com anjos e demônios e uma batalha espiritual pelas nossas almas. E esse mundo espiritual ele é muito maior e muito mais real do que o nosso. Só que a gente não vê.
E muitas vezes, por não ver, o negligencia. Acha que não existe. Por isso que quando pecamos, a gente acha que por não ter ninguém vendo, ninguém viu. Só que esquece desse mundo espiritual ao nosso redor. Lembra que a palavra fala que o nosso inimigo é como um leão que ruge ao nosso derredor? Significa então que estamos rodeados de algo que o impede de nos acessar. Então esse mundo espiritual ele é muito presente. E quando Jesus voltar, nós teremos essa realidade. Mas o Senhor promete abalar céus e terra ainda mais uma vez, indicando então o fim dos tempos, né? O fim de uma história, né? E o início de algo maravilhoso. Versículo 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável. Então ele está falando, já que a terra se abalou e os céus se abalaram, o reino que Jesus construirá será inabalável. E ele não será também subjugado, não terá outro reino. Não haverá outros, lembra quando a gente leu em Daniel, este reino não terá outro que tomará ele. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, ao recebermos esse reino inabalável, lembra que nos evangelhos, quando Jesus começa a falar de reino, os discípulos perguntam, mas Senhor, quando virá este reino? E Jesus fala algo assim que para eles deve ter sido difícil de entender, mas ele fala que já veio e ainda virá. O que os teólogos e a gente estudando, o que a gente aprende sobre isso? Já veio, Cristo trouxe o reino, esse reino espiritual para dentro de nós. A nova aliança que trouxe o Espírito Santo de volta à sua função inicial no Jardim do Éden, que era habitar em nós, que era fazer com que a gente tenha o livre acesso ao Pai. Essa era a função do Espírito Santo quando ele foi colocado na terra junto com Adão. Era esse livre acesso. Ele era o intercessor. Ele era aquele que dava esse acesso ao Pai. Mas quando Adão escolhe pecar e comer do fruto, a morte que a gente lê ali na Bíblia, porque Deus fala que certamente morrerás. E a nossa visão de morte é a morte física, mas ali não foi a morte física de Adão, porque afinal ele viveu 930 anos, mas sim foi a sua morte espiritual. Naquele momento, o laço que existia entre Deus e o homem e o Espírito Santo foi rompido. O homem foi desconectado do Espírito Santo. E com isso o Senhor tira Adão e Eva do jardim para que eles também não desfrutem da árvore da vida e vivam eternamente no pecado. Mas sim para que eles busquem o arrependimento, a transformação, tendo a certeza de que Deus os perdoou. E eu creio neste arrependimento, tanto de Adão e Eva, por eles ter criado, então, depois, Sete,
o filho que foi, a sua geração é abençoada, que se torna também a geração de Jesus, a geração do próprio Noé. Então, Sete provavelmente foi criado por pais totalmente diferentes de Caim e Abel. E mesmo assim, Abel ainda reconheceu e provavelmente ouviu ao Senhor e ofereceu o seu melhor. E Caim, por não oferecer o seu melhor, oferecer de qualquer jeito, deixa que o engano entre em seu coração. E aí ele comete o pecado que ele cometeu, e o seu sangue, lembra? Jesus chega a Caim e fala: Caim, cadê seu irmão Abel? E então Caim fala assim: acaso sou eu o cuidador de meu irmão? E aí o Senhor fala assim: é que o sangue do seu irmão clama por justiça. O sangue derramado na terra de seu irmão clama por justiça. E aí então o Senhor marca Caim para sempre. E aqui a gente tem então o sangue de Jesus também clamando por justiça. E essa justiça virá no grande dia final, no juízo final, ao soar, ao abrir dos selos, ao soar das trombetas, ao derramar dos cálices. Esse é o juízo final. Esse é a volta do Messias com justiça, buscando vingança, buscando justiça, colocando no lugar todo aquele que amou a iniquidade, amou o pecado, amou a injustiça. Esses pagarão pelo sangue derramado de Cristo Jesus, o qual eles não aceitaram, não reconheceram. Portanto, sabendo de todas essas coisas, como a gente tem visto em Hebreus, este alimento sólido que a gente precisa mastigar, 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 para depois ingerir. Eu tenho visto Hebreus dessa forma, que é algo que a gente tem que mastigar, mastigar, porque Hebreus é comida para adulto. Então é uma comida sólida que você não pode fazer igual leite, né? Engolir de uma vez. Você precisa mastigar. E o que eu trago dessa coisa de mastigar? Leia de novo, e de novo, e de novo, até você entender. Até isso se tornar alimento para a sua alma. E aí ele fala, então sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável. Hoje o que a gente não tem visto é as pessoas adorar a Deus de modo aceitável. Essa reverência, né? Com Sim, bastante reverência. sim. E a gente tem visto as pessoas negligenciando a presença do Senhor e não tendo essa reverência, sabe? De entender que Ele é Deus. É a própria reverência ao Pai. Então a gente tem um mundo que está entrando dentro das igrejas, um mundo secular, aonde shows, aonde a roupa, aonde o seu comportamento não mais importa. E como que você vai adorar ao Senhor se não for de modo aceitável? Então precisamos buscar adorar ao Senhor de modo aceitável. O que é isso, Éder? Com respeito, educação, buscando verdadeiramente, se preocupando verdadeiramente com as suas roupas, se preocupando verdadeiramente com a sua postura, e como você se comporta e se coloca diante do Senhor. Adorando Ele de modo aceitável, do modo que Ele aceite. Ah, mas o Senhor conhece o meu coração. Sim, o seu coração, e o seu corpo reflete o que o seu coração está cheio. A sua boca fala o que o seu coração está cheio. O Senhor realmente conhece o seu coração e está vendo que ele está sujo.
precisa se santificar, precisa mudar de hábitos, de posição. A Então gente não tem que pôr na adianta cabeça que a reverência diz que a gente tem que pôr na cabeça que para Deus não tem nada no oculto, né? Igual você falou aí. Deus conhece o coração da gente, mas o que que adianta? Deus conhece nosso coração, mas para Deus não tem nada no oculto, então a gente tem que se policiar e pensar bem nesse fator aí. Por isso que é servir Deus como referência. E conforme o nosso comportamento, nossa postura, é o que vai dizer, né? Que Deus conhece nosso coração, não adianta nada ele se fazer e não ser. É tipo uma coisa falsa, né? Então, para sim. Deus não tem nada do oculto. Para Deus Bem, não há oculto. bem interessante. É a gente pensar que esse mundo espiritual está presente. E muitas vezes nos é desenhado também um Deus que fica escondido na moita esperando você pecar, para aparecer e apontar o dedo. Ah, você caiu, agora já era. Você vai para o inferno. Não é assim. É muito maior que isso. E a gente tem lido em Hebreus, quando ele fala, não caia. Cadê ali, ó? Cuidado, versículo 25. Não rejeitem aquele que fala. Cuidado para que não tropecem. Não permaneça no pecado. A gente leu lá no capítulo 10. Aquilo me impressiona até agora. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo eterno. E aqui ele conclui falando, então, para que a gente tenha reverência e temor ao Senhor. E esse temor não é temor de medo, é temor de honrá-lo, de respeitá-lo, de colocar Deus em nossas vidas em seu devido lugar, que é o lugar de soberania. E quantas vezes a gente fala assim, Senhor, toma aqui a minha vida, mas deixa que eu a controlo. Então, precisamos ter reverência, precisamos ter temor. Se a gente vai para a Inglaterra para ver hoje o rei, esqueci o nome do rei, o rei Charles, é isso, né? Cara, existe todos os protocolos, existe uma reverência, existe um respeito, existe todo o processo que é feito. Até mesmo se a gente for ao Vaticano para ver o Papa, o processo é o mesmo, exige um respeito, existe reverência, exige algumas coisas. Se a gente for a um tribunal para falar com um juiz, existe reverência, exige respeito. E por que na hora de adorar ao Senhor isso se perdeu? E aí a gente tem essas igrejas que é as sinagogas de Satanás que a gente está vendo hoje, igrejas que têm crescido, aonde esse respeito e essa reverência ao Senhor não existe. Líderes, pastores que falam coisas que não agradam ao coração do Senhor. E tem crescido muito, e isso vai crescer mais ainda. Então precisamos buscar ao Senhor com decência. Adoremos ao Senhor de modo que Ele aceite, com reverência e temor, acreditando que Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Deus grandão, como diz a música das crianças. Que Ele é o Deus soberano, criador de todas as coisas. Aquele que vem com voz de trovão, que treme toda a terra. E às vezes a gente transformou Deus num bonequinho de bolso.
o qual a gente tira e esfrega a cabeça pedindo por um milagre, ou pedindo que Ele nos abençoe e resolva aquele problema que estamos passando. Deus não é assim, esse não é o Deus vivo. Ele fala aqui que Deus Do jeito que busca Deus só na hora da aflição, né? também. E ele coloca aqui então que Deus ele é fogo consumidor. Nós santos em busca de santificação somos como uma joia, um ouro precioso. E esse ouro precioso, para ser purificado, é necessário passar pelo fogo. E ele fala aqui de lutas, de disciplina, de tribulação, e muitas vezes isso é passar pelo fogo. Tem uma música que fala: eu vou passar pelo fogo outra vez, mas não vou desistir. E quantas vezes a gente desiste da jornada por achar que tá difícil, por achar que tá. Não, essa tribulação é maior do que eu posso suportar. Não, não é. Porque se você estiver alinhado com Cristo Jesus, não há tribulação maior. Não tem como fazer. Mas para isso precisamos estar firmados na palavra, firmados na promessa de Cristo, firmados em tudo que o Senhor tem para nós. E busquemos Ele e o adoremos, para que a gente possa, assim, viver nesse reino vindouro, nesse reino do Senhor, não construído por mão de homens, mas construído pelo próprio Deus, como diz aqui, o Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, onde tem milhares e milhares de anjos alegre em reunião. Por quê? Por causa da igreja. Por causa desse povo que a gente leu no versículo 11 agora, que foram pela fé justificados pelo Senhor. A sua fé fez com que eles encontrassem verdadeiramente ao Deus vivo. Diferente de nós que temos a palavra, temos as escrituras e a deixamos de lado. Então tenhamos fé e perseverança para adorar ao Senhor verdadeiramente e continuamente. Fechou? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? A gente tem que assumir essa postura mesmo de saber receber a disciplina do Senhor, né? Porque muitas vezes, como Paulo, né? Paulo, ele se sentia envergonhado por aquele espinho na carne dele, né? Mas ele não blasfemou, ele não... o senhor não quer resolver, voltou para trás, né? Ele seguiu adiante, fez a obra do Senhor de maneira excelente, né? Eu acredito que Paulo é um grande exemplo para nós, como servos, e que a gente saiba mesmo aceitar essa disciplina do Senhor, porque ele não deixa de ser Deus, igual aquele louvor que fala, se Deus quiser, ele cura, se ele também não quiser, ele não deixa de ser Deus, né? E tantas vezes a gente vê pessoas assim, o Senhor não me curou, eu vou sair, vou abandonar a fé, né? Deus sabe de todos os propósitos na vida da gente. Sim. Que a gente siga diligente, né? Não seja menino, não seja mimado. Tem muita gente muito mimada. E pior que ninguém mimou, não, foi ele próprio mesmo, né? Pior é isso. E assim que a gente. Porque aqui, ó, a gente leu que ele suportou a cruz, ele suportou tudo por nós, ele suportou. E aí a gente, por conta de uma disciplina que seja de amor, uma disciplina, um momento de dificuldade, de luta, de deserto, a gente quer desistir.
né? Sejamos firmes e constantes. Eu sei que falar é mais fácil, né? O que você está vivendo, mas, poxa vida, a gente tem que também fazer a nossa parte, porque o maior fez Jesus na cruz por nós. Quando você diz que é mais fácil falar do que viver, mas precisamos buscar viver o que falamos. Realmente não é fácil, mas precisamos buscar, né? Você ia falar, Alan? Éder, assim, uma pergunta, sabe? Quando a gente lê aqui que ele vai voltar e que vai pegar o reino de volta, né? E aí a gente pega um paralelo lá em Gênesis, que foi quando ele fez Adão e deu para Adão tomar de conta, não sei se é essa palavra, Governar. isso, governar. Você acha que nessa segunda vez, ele vai colocar outras pessoas ou ele que vai? Qual que é a sua visão assim quando ele voltar? Então, quando Deus cria, quando a gente só dá um, vamos lá. Quando Deus cria os céus, a gente vai lá em Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? Então, quando Deus cria os céus, ele cria tudo que é dele. A cidade celestial, o terceiro céu, o segundo céu, os anjos. E aí, então, eu vou trazer para essa linguagem. Então, Deus resolve fazer uma extensão de seu reino, né? Criar uma província, vamos colocar assim. Então, ele cria a terra. E aí, quando ele cria a terra, ele já tem o seu reino lá nos céus. E aí ele cria a terra e coloca o homem como governador dessa terra. É como se ele fosse rei nessa terra. Como vou usar o exemplo do próprio Dom Pedro I. Quando João VI, que era o rei do Brasil, foi para Portugal, Dom Pedro I se tornou o rei do Brasil. Mas quando Dom Pedro I ia para Portugal, ele era príncipe. Voltava para o Brasil, era rei. Onde que eu quero chegar? Então, o homem na terra, ele é rei, né? Ele foi dado a ele esse governo, foi dado essa autoridade sobre toda a terra, menos sobre o próprio humano. Você lê isso em Gênesis 1, 26. Então, o que que acontece? Deus fez um decreto que o homem governe a terra, seu reino. Só que este reino, ele é uma província do reino maior, que é o reino de Deus. Então, Deus é o rei supremo, que governa tudo, mas colocou o homem para governar sobre a terra. E esse decreto do Senhor é tão forte que você percebe que mesmo quando o homem peca, o que ele faz? Ele entrega este reino, esse poder, essa autoridade a Satanás. E Deus permanece justo até o fim, porque ele podia falar assim, não, peraí, não foi isso que eu fiz, vai lá e toma de Satanás e acabou. Não, Deus permanece justo. Quem vai tomar de volta é outro homem. E aí o Senhor faz o quê? Ao meu ver. Então, o homem entrega o reino a Satanás e o reino se perde. E o reino é destruído. Mas o Senhor lhe faz uma promessa a Eva, falando que do ventre, na verdade, a promessa ele faz a serpente, que sairá um homem do ventre da mulher que pisará na cabeça da serpente e a esmagará. Então ele já está ali profetizando Cristo já na época de Adão e Eva. E aí, então, Jesus, ele não poderia, como Deus, assumir esse reino, porque esse reino foi dado ao homem para que o homem governasse. Em Daniel e acho que em Isaías também fala que eles têm a visão de um trono vazio.
E esse trono vazio, e depois a gente vê em Apocalipse, João tendo a visão, e a gente, agora não vou lembrar onde que a gente leu, mas também fala, aqui a gente acabou de ler, né? Que Jesus está sentado à direita de Deus Pai no seu trono. Mas esse trono só foi preenchido depois que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque esse trono colocado à direita de Deus era do homem. Ele foi dado para que Adão sentasse. Mas Adão pecou e entregou esse trono a Satanás. Entregou o reino a Satanás. Eu creio que na cruz, quando Jesus veio pela primeira vez, ali ele sacrificou-se pelo pecado que Adão cometeu. E ali ele se entregou totalmente, e o seu sacrifício trouxe de volta para ele, como homem, o reino. Então, era necessário que alguém tomasse de volta aquilo que foi dado. Mas nenhum homem se foi justo o suficiente para cumprir tudo que Deus tinha mandado. O único que fez isso foi Jesus. Por isso que Jesus teve que sair da sua glória, nascer do ventre de uma mulher, passar todo o processo de amadurecimento de bebê, criança, jovem, adolescente, e se tornar o homem, ensinar como ensinou, criar discípulos. E às vezes a gente fica assim, quem matou Jesus? Foi os judeus? Foi os sacerdotes? Foi Judas que o entregou? Quem, afinal de contas, foi os romanos? Não, cara, ele se entregou. Era o momento certo, o tempo certo, e aquilo era necessário. E quando Jesus está no Getsêmani e ele clama para se afastar dele aquele cálice, a gente muitas vezes, eu tinha essa visão que Jesus não queria passar pelo martírio da dor que ele passou. Porque a gente está ouvindo algo antes, mas sabendo o que vai acontecer. Então a gente está ouvindo Jesus clamando para sair aquele cálice, mas a gente já sabe que ele vai ser chicoteado, que ele vai ser triturado, como diz a palavra em Isaías, que ele vai ser crucificado e morto, e carregar a sua cruz, e passar todo o vexame e vergonha que ele passou. E às vezes a gente acha que quando ele pede para que o Senhor afaste-se dele esse cálice, é para que ele não passe por isso. Mas isso é muito mais profundo se a gente pegar e começar a pensar e estudar. O cálice que Jesus não queria tomar era o da separação. Por quê? Como lá no início o pecado nos separou de Deus e nos separou do Espírito, porque a gente precisa lembrar que Deus é santo e não habita em meio aos pecados. Então, quando Jesus se fez pecado por nós, lembra-se que quando Jesus estava na cruz, todos os pecados estavam sobre ele. E Deus não podia estar lá. Então, houve essa separação. E ali a gente vê, então, Jesus clamando, Deus meu, por que me abandonaste? E se você pegar todo o Evangelho, é o único lugar que ele chama o Pai de Deus. Por que me abandonaste? Então, houve essa separação. Houve este rompimento para que todo o pecado da humanidade estivesse sobre Jesus e fosse pago este alto preço. Quando Jesus morre pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressuscita, então Deus dá a Jesus toda a autoridade e poder para governar sobre a terra. Mas ali não era o momento para este governo ainda. Ele veio para a remissão e perdão dos pecados. Então Jesus, quando ele volta para os céus, ele não volta mais como ele veio. Ele já não é mais o Jesus de antigamente, um ser celestial. Ele volta como homem, com seu corpo glorificado, e se assenta no trono que era para ser de Adão.
e que, se a gente parar para pensar, desde o início era para ser dele. Mas ele está sentado à direita de Deus com o seu corpo de homem. Lembra? Com as chagas, para não se esquecer. E aí, por que, Éder, então, ele está com esse corpo de homem? Porque lembra que lá em Gênesis 1:26, Deus deu o governo para o homem. Então, era necessário que um homem governe a terra. Então, quando Jesus voltar, na sua segunda volta, ao soar da sétima trombeta, como diz Paulo e como diz João, ele está vindo para retomar o que foi perdido. O que Adão entregou na mão de Satanás, ele está vindo para retomar aquilo. Por isso que ele chama Satanás de príncipe da terra nos evangelhos. Mas ali ele então virá como um rei, tomando para vir buscar tudo que é seu, tudo que é sua herança, tudo o que Deus prometeu. Só que aí a gente tem uma visão dessa terra que a gente vive hoje, que é poluída, que é essa bolha de cidades que a gente vive, de pessoas malvadas, de coisas que só destroem a humanidade. Mas Jesus voltará para governar na terra e restaurá-la. Está lá em Apocalipse que ele vai restaurar a terra e entregar ao seu Pai. E aí, então, eu vejo que é por isso que Jesus vai voltar e vai reinar na terra como um homem, com o seu corpo glorificado, e nós também, aqueles que aceitaram a Cristo, seremos transformados num piscar de olhos e receberemos também um corpo glorificado. E viveremos eternamente com Cristo Jesus no seu novo reino, que eu creio dessa forma. Existem outras linhas teológicas, mas eu creio dessa forma que será aonde a gente já está, mas totalmente restaurada, como era no Jardim do Éden, porque precisamos lembrar que durante o Apocalipse, a ira derramada do Senhor, não só a humanidade perecerá, mas toda a terra. Então, eu creio que essa terra será totalmente restaurada como era no Jardim do Éden. E aí a gente termina o capítulo 22 de Apocalipse falando que a noiva descerá, que na verdade é a cidade celestial, a Jerusalém celestial, descerá e habitará entre nós. E Deus habitará entre nós, junto com Jesus, na Nova Jerusalém e em toda a terra. Lembra que a Nova Jerusalém, ela não é maior que a terra. Ela tem medidas. Então, toda a terra restaurada e a Nova Jerusalém, a cidade celestial, será a morada de Deus e de Jesus e daqueles que merecerem morar lá. Consegui responder a sua dúvida? Foi muito massa a sua resposta. Na verdade, eu estava pensando aqui, mas como é que vai ser depois, né? E eu tinha me esquecido de todos esses detalhes que você mencionou. Cara, depois vai ser maravilhoso, só que não vai ser como as pessoas desenham. A gente sentadinho com asinha e tocando harpinha. Não. Lembra-se como era no início. Adão cultivava a terra, Adão cuidava da terra e fazia isso com prazer. Hoje a gente não gosta de trabalhar porque o trabalho foi castigo pelo pecado. Mas, como quando Jesus voltar e colocar o seu reino e a gente vai viver uma nova história que não está escrita, mas a certeza é, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais lágrima. Então, o nosso trabalho com Jesus será prazeroso. Então, acredite, não vamos ter tédio, né? Vamos pensar assim. Porque se você pensa no reino, igual muitos escrevem, no céu, onde a gente vai ficar só louvando, tocando harpinha, cantando, é muito limitado. Eu já penso num reino
onde nós vamos ajudar a Jesus a restaurar todas as coisas e viajando um pouquinho, tá? Isso é conjectura, isso é da minha cabeça, não tem nada escrito, mas existem corpos celestiais por aí, outros universos que a gente não alcança e nem vai alcançar, porque mesmo se a gente alcançasse a velocidade da luz, levaria séculos para chegar nesses lugares. Mas Jesus fala que ele é luz e nós seremos luz também. Então já esses lugares não serão mais tão difíceis de ser alcançados. Mas isso é uma viagem. Mas talvez essas estrelas, esses universos, esses outros planetas que a gente vê por aí, eles tenham objetivos, mas esses objetivos é para um futuro que a gente ainda não conhece. Além, lógico, né, de mostrar o poder e toda a glória do Senhor. Fechou, gente? Fechou. Vamos estar então finalizando. Deus é muito bom. Que a gente possa cada vez mais ter sede de buscá-lo. Legal? Fabiana, você pode orar para a gente finalizar? Vamos orar. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, seja exaltado, Senhor, nas nações, seja exaltado, Senhor, nos altos céus, seja exaltado no mais profundo abismo, seja exaltado em nossas vidas, Pai. E que possamos caminhar, procurar caminhar, viver o Evangelho, Senhor, não com as nossas próprias expectativas, mas um Evangelho firmado em Cristo Jesus, ao qual Ele suportou todas as coisas, ó Pai. Então também, Pai, que possamos assumir o nosso papel de filhos, servos de Deus, e que não venhamos, Senhor, a caminhar como servos mimados, ó Deus, mas que possamos buscar a Tua vontade, Deus, aceitar a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai, e que possamos buscar, Senhor, a fazer o melhor, ó Deus, para o Senhor. Que possamos não ficar resmungando, murmurando, reclamando daquilo que acontece em nossas vidas, mas que em tudo venhamos a colocar nas Tuas mãos, Pai. A deixar de ser meninos na fé, Senhor, que por conta das dificuldades, muitos vêm a desistir da fé, da esperança em Cristo, mas que quando sim passarmos pelas dificuldades, que possamos nos achegar, nos aproximarmos mais do Senhor, Deus. Porque em tudo, Deus, nós cremos que há um propósito. E em todas as coisas, mesmo quando estamos na alegria, na fartura, na adversidade, o Senhor tem propósito para nós, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Pai. Por tudo quanto ainda fará, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. E que possamos prosseguir a nossa jornada. Que possamos, sim, levar a nossa cruz. E sempre ter os olhos fixados no alvo que é Cristo. Obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Deus é maravilhoso e precisamos adorá-lo verdadeiramente. E que você possa ter cada vez mais sede, então, da palavra de Deus.